O mecanismo da morte. Quando o processo da morte tem início, várias coisas acontecem. Embora não necessária, é exatamente na ordem que se segue. 1. A remoção do fio da vida ou cordão de prata. 2. A remoção do fio da consciência. 3. A saída dos 3 átomos permanentes. Eles são os dispositivos de registro localizados no plexo solar, na glândula pineal e no coração. São chamados de átomo semente astral, átomo semente mental e átomo semente cardíaco. 4. A saída dos corpos etérico, astral e mental. 5. A subida da Kundalini e a saída da extensão de alma. Esse último evento é absolutamente fascinante, enquanto a extensão de alma e a Kundalini saem pelo chakra com que a pessoa esteve mais envolvida nessa existência. O ideal seria que essa saída se desse pelo chakra da coroa, ou pelo menos pelo terceiro olho. Entretanto, as extensões de alma, que mantiveram uma forte concentração astral, sairão pelo chakra do plexo solar. Se seu ponto de convergência foi o amor, sairão pelo chakra do coração. Se convergiram mais para a vontade e para a comunicação, sairão pelo chakra da garganta. Se seu principal interesse foi a espiritualidade, sairão pelo terceiro olho. Se o objeto dos seus anseios foi Deus, partirão pelo chakra da coroa. O chakra pelo qual a personalidade sair afetará também a experiência do bardo e provavelmente o plano para o qual ela será atraída após essa experiência. Esse conhecimento faz parte da ciência e da arte de morrer. Na sessão seguinte, relaciono alguns pontos fundamentais que têm por objetivo assegurar que a Kundalini e a extensão de alma saiam pelos chakras superiores, de preferência o da coroa. Tudo o que acontece durante a vida é, na verdade, uma preparação para esse momento. Preparação para o instante da morte, com vistas a um falecimento espiritual elevado. 1. É importante acender uma luz laranja no quarto, pois ela estimula os centros cerebrais, os quais despertam e preparam a Kundalini para que ela possa fluir. 2. O sândalo é o incenso do primeiro raio, ou raio da destruição. A alma está no processo de abandonar sua habitação. É fundamental que esse seja o único tipo de incenso a ser queimado. O aroma do sândalo tem o efeito metafísico de dissipar as velhas energias. É exatamente essa qualidade da energia que se faz necessária no momento da morte. 3. O moribundo precisa ser orientado a unir-se com a clara luz de Deus e a não dirigir a atenção para mais nada. 4. No leito de morte, é muito proveitosa a confissão com um amigo, com um membro da família ou com um sacerdote. Quanto mais karma for redimido, mais espiritualmente elevado será o falecimento. 5. O corpo deve estar voltado para o leste, porque a corrente espiritual é mais forte nessa direção. Recomenda-se essa direção também durante a meditação. Os pés e as mãos devem ficar cruzados. 6. Nos momentos que antecedem a morte, devem ser feitas orações a Deus
e aos mestres, pedindo ajuda. 7. Nos momentos que antecedem a morte, todos os sedativos devem ser evitados. Os sedativos obscurecem a consciência da pessoa, levando-a a perder a oportunidade de unir-se à clara luz de Deus. 8. Certifique-se de que o testamento do moribundo esteja feito e que tudo o que se relaciona com suas posses esteja encaminhado para que ele não tenha preocupações materiais. O testamento pode incluir uma cláusula dizendo que a pessoa não quer ser mantida viva através de aparelhos. 9. Se o último pensamento da pessoa estiver voltado para Deus, é para ele que ela irá. 10. O moribundo deve despedir-se dos seus familiares, permitindo que a extensão de alma se prepare para o passo seguinte de sua jornada. 11. Ele deve ter perdoado a todos. 12. Música espiritual de fundo é muito útil. 13. É de grande proveito que o moribundo entoe mantras ou que repita o nome de Deus. Consultar o capítulo sobre as palavras de poder, os mantras e a repetição do nome de Deus. Uma forma alternativa é deixar uma fita gravada tocando suavemente. 14. É especialmente proveitoso tocar uma fita gravada com um bardo real, preparada especificamente para o processo da morte. A Escola de Mistério de Astara e Arline Chani dispõe de uma fita assim, e eu tenho quase certeza que os Rosa Cruzes também têm a sua. Uma rápida pesquisa poderia mostrar que muitas igrejas, grupos espirituais e escolas de mistério também possuem tal fita. 15. A extensão de alma deve receber orientação para que sua saída se dê pelo chakra da coroa. O hormônio da morte. No momento da morte, o átomo seminal do coração começa a liberar na corrente sanguínea do moribundo partículas atômicas e imagens sobre a proximidade da morte. Quando o sangue chega nas glândulas, ele faz com que elas criem uma substância misteriosa chamada de hormônio da morte. Essa é a maneira natural que Deus criou para evitar que o nosso corpo físico sofra depois que a alma resolveu morrer. Em geral, esse hormônio preserva o corpo físico da dor, de modo que não há necessidade de sedativos nas horas finais que antecedem a morte. Há 2 drogas que os médicos recomendam. Segundo eles, essas drogas inibem a dor, mas não bloqueiam a consciência da experiência da morte, da extensão de alma. Uma é o chamado coquetel de Brockton e a outra é o Zeneperim. Obviamente, é indispensável a consulta a um médico antes da administração dessas drogas.